Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta quarta-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Você vai ter comentários, análises das notícias pelo médico Benjamin Rodrigues Lopes, pelo advogado e jornalista Marcelo Pavão, e a gente vai começar conversando sobre o dia de ontem na Baixada, atrapalhado, né, Pavão? Chuva de 130 milímetros e caos de manhã na Anchieta, em Cubatão, em Praia Grande, na Expressa Sul, em Santos, em vários lugares com pontos de alagamento. Em São Vicente nem se fala, né? A coisa foi caótica ontem. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa noite para você que nos assiste na programação, na reprise à noite. Paulo, eu penso que o que a gente precisa destacar nesse assunto das chuvas são duas situações que a gente precisa colocar na mesa sempre que nós vamos falar de clima. Primeiro, as mudanças vieram para ficar. As mudanças climáticas não estão acontecendo apenas no Rio Grande do Sul, apenas no litoral paulista, está acontecendo no mundo todo. E os especialistas, os meteorologistas, geólogos, todos os analistas técnicos têm uma voz única. Ou as prefeituras, estados, países, enfim, ou a humanidade se adequa, ou nós vamos continuar colecionando tragédias, porque elas vieram para ficar. E daqui para frente, nós precisamos ter sempre em mente políticas públicas para se evitar enchentes, para se evitar essas situações. Porque se nada for feito, e nós tivemos um exemplo muito recente e trágico, porque há pouco mais de 8 meses houve uma tragédia no Rio Grande do Sul com enchentes. O que foi feito naquele momento onde mais de 140 pessoas morreram? Praticamente nada foi feito. Porque, isso aconteceu agora, não vai acontecer mais. Aconteceu, mas 171 pessoas, pelo menos, morreram dessa segunda vez. Até quando nós vamos ficar colecionando mortes? E outra coisa, Paulo, se a gente não colocar na mesa a situação do descarte do lixo, nós vamos continuar nos afogando, literalmente, em lixo e água. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, vendo ou assistindo a reprise à noite ou a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Eu queria começar só mandando um abraço para o Éder, pai do Guilherme Code, que me parou na Policlínica e falou: olha, eu sou amigo do Paulinho. Até eu entender que o Paulinho é o nosso âncora, doutor Paulo Schiff, eu demoro sempre um pouco. Mas eu queria pegar um viés um pouquinho diferente do Pavão. Eu entendo mudanças climáticas, mas eu acho que principalmente nesse momento em que choveu em Santos 135 milímetros, ruas foram alagadas, placas foram caíram, semáforos, olha, que novidade, semáforos não funcionaram. Semáforos não funcionaram. Os radares todos perfeitos, alinhadinhos. Mais do que mudanças climáticas, eu acho que nós temos que ter mudanças políticas. Senhores, com chuva, sem chuva, não dá para viver numa cidade conurbada, uma região conurbada que nem a nossa, totalmente impermeabilizada. Pode chover que não tem para onde correr. Saturnino de Brito fez os canais de Santos há mais de 100 anos para que a cidade fosse transitável. Que obra de importância foi feita na cidade? Foi prometido diversas vezes que a zona noroeste, depois de algumas obras da macrodrenagem, não encheria mais. Encheu. Vocês assistiram que na entrada da cidade cortaram árvores, fizeram viadutos, impermeabilizaram, eu insisto na palavra impermeabilizar o solo, não tem para onde escorrer. Ainda mais numa cidade que nem Santos, onde nós estamos, que é uma ilha. Nas outras cidades, Praia Grande, que já é continente, São Vicente, que faz parte da mesma ilha, a gente precisa discutir muito sério isso. Ande pelas ruas, você verá bocas de lobos fechadas, entupidas, falta de cuidado. Prevenção não vai acabar com as mudanças climáticas, mas vai diminuir o sofrimento. E a gente pensa um pouco nisso agora na hora da eleição. O seu prefeito fez a lição de casa? O seu morro na sua cidade desabou? Nós passamos no litoral há um tempo atrás com o morro desabando. Nós vimos o Guarujá.
Nós assistimos agora o Rio Grande do Sul. As lições chegam, só que a gente tem a capacidade de ver o futuro. Não é bola de cristal, é só olhar a tua realidade. Na pandemia eu dizia, em relação à Europa, 6 meses acontece aqui. Em relação ao Sul, a gente aprendeu ou não aprendeu o que vai acontecer. El Niño acaba agora. Chegará Laninha, seca, mudanças climáticas novamente. Nós estamos preparados para a falta de água daqui a 2 anos? Olha que legal. Falta de água. As nossas represas estão tomadas de água, estão cheias. Nós vamos trabalhar com isso? Nós gastamos tempo pensando em quanto desperdício de água a Sabesp, que vai ser privatizada, permite que aconteça? Fica para a gente pensar um pouco. As obras em Santos estão colocando coletores de drenagem com capacidade maior, são mais largos, mais adequados ao volume de chuvas atual. E também foi inaugurada uma estação elevatória na Zona Noroeste. Agora, se a gente continuar jogando lixo na rua, continua, como disse o Pavão, né? Vai continuar sendo muito difícil. E as outras cidades da Baixada também precisam reformular o sistema de drenagem, como o Santos está fazendo. Vamos esperar para ver qual é o resultado. Pavão, uma greve anunciada para sexta-feira de cobradores e motoristas de ônibus, também os operadores de São Paulo, ela pode afetar duramente muitos moradores da Baixada Santista que trabalham ou estudam em São Paulo e vão para lá diariamente, né? O TRT, a Prefeitura de São Paulo, a SP Trans, que administra o transporte da cidade, entrou na justiça contra a greve, pedindo que nesse dia de greve seja 100% de ônibus circulando nos horários de pico e nos outros horários 80%, e o Tribunal Regional de Trabalho marcou uma audiência para quarta-feira, hoje, nesta quarta-feira, às 4 da tarde. Qual é a perspectiva? Paulo, a perspectiva é que sejam as lideranças sindicais, sejam os dirigentes municipais, né, os representantes das empresas, que todos tenham na sua consciência que o que interessa mesmo é a mobilidade e o direito de ir e vir assegurado a todos os trabalhadores e a todos os munícipes de São Paulo, Grande São Paulo, e afeta também, inclusive, aqui a Baixada. O que a gente precisa colocar na pauta não é ser contra o direito de greve, não é ser contra o direito de pleitear melhorias de condições salariais, de trabalho, não é esse o problema. O problema é que a greve parou no tempo aqui no Brasil e só se faz greve paredista, aquela, vão parar tudo porque aí vão dar o aumento. E não se pensa na população. Então, eu apelo aqui aos sindicalistas, aos trabalhadores, não é para abandonarem o seu direito. Se você não tem, se não está tendo acolhimento das autoridades, ingressem diretamente com um dissídio coletivo. Que a justiça decida isso. Que informem a população do que vocês estão pleiteando, do que vocês querem. Não é dessa forma, fazendo greve, deixando a população absolutamente abandonada. Porque é isso que acontece. E aí o movimento grevista, possivelmente de justiça, de legalidade, ele entra num campo perigoso, que é o da oposição da sociedade, o da irritabilidade da sociedade, e acabam perdendo no final. Nós não podemos nos esquecer do que aconteceu com os bancários, por exemplo. Foram tantas greves, tantas paralisações, tanto prejuízo à sociedade, que houve uma movimentação interna com o apoio da sociedade e hoje, onde que está a categoria dos bancários? Em extinção. Então, se motoristas, cobradores... Aqui em Santos não tem mais cobrador. Então, se tem interesse em melhoria de condição de trabalho, persigam essa melhoria, vão atrás dos seus direitos, inclusive na justiça. Agora, não prejudiquem a sociedade, porque o fim dessa história a gente já sabe. É uma solução, seja lá qual for, provavelmente o fim do cobrador e algum tipo de mudança no motorista, e aí a solução, como se diz, os antigos sempre falam, a emenda ficou pior que o soneto. Então eu espero que o bom senso impere e que
sociedade seja comunicada, seja informada dos pleitos, mas não colocada sempre contra a parede, como que os últimos movimentos grevistas têm feito. Benjamin, eu lembro de uma entrevista do Frei Beto, muito ligado ao Lula, à Dilma, à esquerda, faz um pouco menos de 10 anos, depois daquele movimento de 2013, né, das manifestações de rua, em que ele dizia que a esquerda precisa aprender a se manifestar sem atrapalhar a comunidade. O Frei Beto, o nome verdadeiro é Libânio, que foi torturado pelo regime militar, é um dos ideólogos da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, ele tem voz de profecia. E eu comungo completamente com o que ele fala. Discordo também em vários pontos com o Pavão. Vou começar pela discordância, que é o mais gostoso. Eu não acho que a extinção dos bancários é porque eles fizeram as greves. A extinção dos bancários é porque eles estão sendo engolidos... É uma tendência da tecnologia, né? Pela revolução tecnológica, que vai engolir os cobradores também. Mas as greves dos bancários podem ter acelerado a implantação da tecnologia. E que vai engolir também, mais cedo ou mais tarde, os motoristas de ônibus. Nós já temos exemplos de veículos que são autodirigidos. Os metrôs, e aí eu faço o adendo também, que parece que os metroviários também estão em estado de greve. Provavelmente declararão greve entre hoje e amanhã, pode ser uma coincidência para sexta-feira também, para o caos imperar. Os metroviários, nas linhas mais modernas, os trens já são dirigidos por controle remoto. Tem um motorista de trem, maquinista, que só fica olhando, só entra em ação se acontecer algum problema. Então essas categorias estão fadadas a ter grandes problemas. Um exemplo do que vocês falam são os metalúrgicos do ABC, que por melhorar as suas condições de trabalho ficaram muito caros e aí as montadoras foram para outras regiões, por exemplo, a Bahia. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre o que reivindica e o que necessita. Eu defendo já alguns programas que as greves têm que evoluir. A palavra greve vem do francês vamos à praia. Os trabalhadores franceses paravam e iam para a praia, que não existe no Sena, é praia de rio, mas iam para aquele momento se reunir lá e conversar. A gente aprendeu a fazer greve prejudicando o outro, ou o patrão ou o usuário. Não dá mais para prejudicar o usuário. Greve de motorista de ônibus que para a cidade é impopular. É ruim. Que nem a greve dos caminhões. Lembra? Quando teve greve dos caminhões há alguns anos atrás no outro governo? Eu queria só ver o Tribunal de Justiça obrigar os caminhões a ter que cumprir a sua obrigação. Obrigar o trabalhador a colocar 100% do ônibus no horário de pico e 80% nos outros horários, é dizer, ó, a greve vai ser ilegal. A gente precisa repensar a maneira como a gente reivindica salário no momento em que você que é trabalhador, eu que sou trabalhador, sentimos no bolso a nossa perda de rendimento. E é triste a gente olhar nas cidades, várias delas, que estão gastando muito dinheiro em obras, em reconstruções, e não gastam o mesmo dinheiro na valorização dos trabalhadores da prefeitura. Bom, vamos colocar uma injeção de otimismo nessas duas questões que nós discutimos aqui no primeiro bloco. Tomara que as previsões da meteorologia se confirmem e a Baixada Santista tenha dias com elevação de temperatura e com pouca chuva aí até o final de semana. E também vamos desejar, vamos mandar os votos aí de confiança para que a audiência de hoje à tarde, quarta-feira à tarde, 4 horas, no TRT, entre cobradores e motoristas e o sindicato patronal, que ela tenha sucesso e que a população de São Paulo e também muitos moradores daqui da Baixada Santista não tenham que arcar na sexta-feira com um dia de caos na capital por conta da parada de ônibus, por conta da greve de cobradores e motoristas. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente, que é bem pequenininho. Voltando com Opinião Litoral, nesta quarta-feira, o Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes comentam as notícias com você. Benjamin, uma notícia que ela traduz assim de uma maneira muito clara a balbúrdia, o tumulto, o amadorismo, a falta de compromisso com a população da política brasileira, é a intervenção
da política regional de Alagoas, que não é novidade, já teve com o Collor, com o Renan Calheiros, mas agora com Arthur Lira e com Rodrigo Cunha, né, o senador relator da taxação, daquela medida provisória que interfere, ela estimula a produção de veículos mais sustentáveis, mas também introduz a taxação de 20% nas compras internacionais abaixo de $50. A política de Alagoas interferiu numa questão nacional no Congresso, Benjamin. Como é que você vê essa questão, hein? Enquanto eu vi essa pauta momentos antes de ir para o jornal, e eu estava me lembrando de Guimarães Rosa, que é autor de um dos maiores livros da cultura mundial, e perguntava para ele, qual é o segredo de você agradar no mundo inteiro? E ele fala, fale do local para ser universal. Fale de Alagoas. Alagoas é uma terra muito importante, é um dos estados mais pujantes do Brasil. Já nos deu um presidente que nem o Collor, dá jornalistas, dá assassinatos e dá interferência na política nacional. Alagoas é um mistério do Nordeste, onde ainda os coronéis mandam e desmandam. Em pleno século XXI, nós temos dificuldades sérias de fazer eleições democráticas em Alagoas. Isso se repercutiu ontem no Congresso Nacional. A pauta é uma pauta que divide os brasileiros, talvez não divida tanto os nossos congressistas na questão da taxação das importações, mas acho que nós teremos ainda muita água nesse mar revolto. Paulo, essa situação de Alagoas, eu concordo plenamente com o Benjamin, né? É um espelho, é um resumo do que acontece no Brasil todo. Vamos lá. Um senador da República, cada estado tem 3, então vamos lá. Um senador eleito, que é relator, inclusive, de vários projetos muito importantes, né? Que, inclusive esse da taxação das compras até $50, compras internacionais, ele aceita ser vice-prefeito, candidato a vice-prefeito. O que não é confirmado ainda, né? Mas é o que está se colocando, Paulo, que ele sairia como vice-prefeito do atual prefeito de Maceió. Quem fica no lugar desse senador saindo é a mãe do atual prefeito, isso mesmo, a suplente do senador, que o atual prefeito já se candidata à reeleição, informando que daqui a 2 anos ele sairá candidato ou ao Senado ou ao governo do Estado. Então, cara telespectadora, essa manipulação é um microcosmo do Brasil. Por quê? Porque eles já decidiram todo o ciclo de mandatos de Alagoas. E isso não é só... É que nesse caso está muito claro que eles estão nem aí para o eleitor de Alagoas. Eles não estão interessados no que o eleitor pensa. Eles fazem a sua história, vão montar uma campanha em cima dos objetivos dele, que vejam, não há objetivo claro. Olha, porque vamos fazer isso ou aquilo por Alagoas, por Maceió, pelo bairro, por que quer que seja. Não há. É poder, poder, poder e poder. Então, o atual senador sai, entra a mãe do atual prefeito, o atual prefeito quer ser governador ou senador. Então, eles simplesmente já decidiram o que o povo vai fazer. Abre o olho, eleitor, porque não é só em Alagoas. Essa história de padrinho, madrinha, sabe? Simon diz, faça o que eu mando. A gente precisa acabar com isso. O eleitor é que precisa decidir, e não o político manipular o eleitor para decidir o que eles querem e o que eles desejam. É uma vergonha o que acontece em Alagoas, é uma vergonha a política que acontece no Brasil. Nós já tivemos o presidente Fernando Henrique Cardoso, que era conhecido por uma sigla, FHC, e o prefeito de Maceió, capital de Alagoas, é o João Henrique Caldas, é conhecido por uma sigla também, JHC. JHC. Assim como houve o ACM, né, na Bahia, Antônio Carlos Magalhães. Agora, a influência de Alagoas na política nacional, ela não é de agora. A gente citou o Renan Calheiros e o Fernando Collor, que também tinham disputas internas em Alagoas, que iam se traduzir em questões nacionais depois,
Mas os 2 primeiros presidentes da República Brasileira são de Alagoas, né? Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. No Paraná, teve tumulto na primeira votação de um projeto que terceiriza a administração das escolas. O projeto foi aprovado, o governador sancionou e mandou prender a presidente do Sindicato dos Professores. O governador Ratinho Júnior, ele criou uma coisa lá no Paraná que é muito engraçado, Pavão. Eu gosto muito de vir no jornal Opinião, mas eu gosto mais de participar também de um jornal de rádio de manhã, que o Paulo Schiff também é âncora. Porque ele põe a gente numa situação maravilhosa. Ele põe as notícias para comunicar, eu sou conhecido como a bancada de Havana, e ele sempre me põe... Não, você não é conhecido como a bancada, você faz parte da bancada, é diferente. A bancada de Havana é quem está ao meu lado, qualquer pessoa vira de Havana. Eu brinco com isso porque ele me põe sempre com o ouvinte ao vivo. Manda mensagens, interfere, discute. Lá no Paraná eles fizeram uma coisa muito legal. Eles fizeram uma votação híbrida. Quem era a favor do projeto, para não ser hostilizado, votava de casa. Quem era contra, votava presencial. E teve bomba, né, na primeira, teve agressão, né? Se você é um representante do povo, a primeira coisa que você tem que ter é coragem de dar o rosto. Concordem ou discordem, mantenha a sua posição. Olhe no olho do eleitor e fale, estou votando por este motivo. Eu, a princípio, sou contra a privatização das escolas. O governador coloca uma situação em que, não, nós vamos privatizar apenas a manutenção, a pintura da escola, a higiene. Lá no meio, está dizendo o seguinte, quando o professor tiver de férias, faltar, eu contrato quem eu quiser para substituir. Um dos pilares da democracia civilizada é o concurso público. E você pode falar assim, mas por que concurso público? Porque garante que aquele professor tem liberdade para dar a aula independente do governador de plantão, do prefeito de plantão, do presidente de plantão. Ele não é manipulável. Eu não posso trocar todos os professores quando eu quiser e colocar alguém que ensine apenas a doutrina que eu tiver maluco suficiente para isso. Nós tivemos um presidente que queria doutrinar as escolas, continua querendo, escola cívico-militar, colocar um projeto de lei em que você só possa falar o que ele quer na aula. O funcionalismo público independente da educação é uma garantia que nós conquistamos há 100 anos, para que não seja mais uma política de governante, mas uma política de Estado. Assim como na saúde e na educação, também deveria ser assim. Na saúde, já fizeram isso há muito tempo. Isso se chama OSs. E todos os meses, em todos os governos, nós temos escândalos de corrupção em OSs. Em todas as cidades da nossa região, nós escutamos, olha, o prefeito, o vereador tal, colocou uns carguinhos dele na OS. Ou só eu que escuto isso? Você não escuta em casa. Acho que a gente precisa combater esse tipo de raciocínio. Meritocracia. Estude, preste um concurso. Também defendo que este funcionário público tenha metas e tenha avaliações frequentes para dizer se ele desempenha bem ou não o seu serviço. Ele pode ser punido, demitido se necessário, mas a gente tem que ter essa garantia. E no dado anterior eu me lembrei de uma cidade aqui da região, Pavão. O Paulo Schiff tem ligações afetivas com essa cidade que nem eu, em que os vereadores decidiam os presidentes das câmaras por 10, 12 anos na frente, inclusive fora da sua legislação. Já decidiam, olha, agora eu vou ser o presidente, daqui a 4 anos é outro, mesmo ele não sendo mais presidente. Paulo, rápido que a gente já invadiu o intervalo. Não, Paulo, eu só quero acrescentar uma situação nessa questão. Quando se fala de terceirização, de passar a responsabilidade para a iniciativa privada, e eu fui atrás disso lá nesse projeto lá do Paraná. Incrível, são aquelas escolas que a gente poderia traduzir por filé mignon. Mas eu queria saber se essa terceirização, se essa fiscalização vai ser feita naquelas escolas bem na periferia, bem locais, perigosos em geral,
que onde o Estado ele se faz presente porque precisa estar presente. Será que a iniciativa privada se fará presente? Ou nós vamos ter as privatizações que a gente tem visto o Brasil afora, onde é bom eu fico, onde é ruim eu devolvo? Porque é assim que a gente tem visto, porque não há capilaridade, não há raiz nessa terceirização. É um puro instinto de vou passar para outro, vou passar para a iniciativa privada, e eu não vou nem entrar no mérito se as pessoas são bem ou mal intencionadas. Simplesmente não dá certo essa terceirização indiscriminada que foi perpetrada pelo governo Temer com a reforma trabalhista de 2017. O Opinião para o intervalo, fica com a gente porque é bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta quarta-feira, o Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes estão analisando as notícias com você e a gente recebe com muito prazer nesse terceiro bloco o presidente da Escola Portuguesa, José Augusto do Rosário, que é organizador da festa portuguesa. Ele vai contar para a gente o que vai acontecer. Boa tarde, José Augusto. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Opinião. A Festa de Portugal já vai na sua 15ª edição, portanto há 15 anos nós elaboramos essa festa, cuidamos com muito carinho e já é esperada por toda a comunidade luso-santista. E vamos transformar o nosso centro histórico nesse próximo final de semana num pequeno Portugal, com todos os sabores, com todos os aromas e com todas as cores. Tá bom. Eu sou suspeito, boa tarde, presidente, eu sou suspeito porque, embora meu nome denuncie, né, Marcelo Pavão, não tem nem como fugir, eu sou fã da culinária, seja dos salgados, dos doces, e participo, assim, como cidadão dessas festas, porque realmente é uma festa maravilhosa. Presidente, esse ano, o que tem, além de todos os anos, os doces, as festas, tal, mas o que se destacaria na festa deste ano? Então, essa festa vem crescendo a cada ano, né? A primeira edição com 2 dias foi o ano passado. Para essa edição, nós já acrescentamos outros eventos, por exemplo, a abertura... 2 dias também? 2 dias, mas nós temos a abertura oficial fora do final de semana. A abertura oficial esse ano vai ser no Sesc, amanhã, portanto, quinta-feira, onde nós teremos a recepção das autoridades, o cantar dos hinos e depois um espetáculo de um guitarrista brasileiro, mas que é descendente de português, da guitarra portuguesa. É um cara virtuoso, que inclusive rege orquestra de guitarra portuguesa em Portugal, só para você ver a qualidade dele, que é o Ricardo Araújo, e vai estar abrilhantando a festa de abertura desse evento. E depois segue para o final de semana, dias 8 e 9, no Centro Histórico, naquele conjunto arquitetônico onde tem a Estação do Valongo, o Santuário Santo Antônio do Valongo, o Museu Pelé. Ali no Largo Marquês de Monte Alegre, nós montamos um palco, e nesse palco, nos 2 dias, vai rolar tudo que é relacionado a Portugal. Seja fado, seja folclore, seja música popular, sempre com artistas da região. Sábado e domingo, com 2 praças de alimentação, uma dentro do Santuário do Valongo, que tem 2 restaurantes, mais as barraquinhas e empórios, né? E dentro do Arcos do Valongo, que é um conjunto que está bem ao fundo do Museu Pelé, na rua Comendador Neto, onde nós teremos ali 10 restaurantes, ou pelo menos 10 entidades oferecendo a vasta culinária portuguesa, mais espaço kids, espaço pet, contação de história, uma série de atividades para envolver o público que vai participar desse evento. O Benjamin, como descendente de espanhóis, fica com ciúme disso aí, não? Na verdade, presidente, São Paulo Schiff me provoca, mas ele também tem um sangue espanhol, sangue português. Na verdade, Paulo Schiff é praticamente uma ONU, né, nas suas histórias. Já o Pavão, não, ele é até descendente de índio. Eu sou espanhol puro, pai e mãe espanhol. Mas nós somos espanhóis diferentes, nós somos galegos. Na história da colonização, a Galícia e Portugal são irmãs. O português não vem do castelhano, ele vem primeiro do galego, a língua portuguesa. Então, assim, temos muitas semelhanças quanto a isso. E eu estava me preparando para sair no final de semana e viajar.
Mas eu tive duas notícias hoje que mudaram o meu jeito de pensar. Primeiro, Paulo Schiff afiançou que vai fazer sol, que o tempo vai mudar. Então já é garantia de sucesso da festa. E o senhor, com essa sedução, com tanto restaurante culinária portuguesa, acho que vou ter que ir ao Arco do Valongo. Me dê uma sugestão, se eu só tiver um dia, uma bala de prata, qual o evento que só destaca que aquele vai ser o fantástico? O Ricardo Araújo, guitarrista. Sim, o Ricardo Araújo é um show a não perder. Mas para um gordinho? Não, então vamos falar da culinária. São várias entidades oferecendo pratos típicos portugueses, né? O bacalhau da Casa da Madeira é espetacular. O típico madeirense oferece também bifanas que é de saborear até desmaiar. E o nosso carro-chefe na área dos doces conventuais é o pastel de Belém. Estão encomendados para essa festa 18 mil doces portugueses, só para você ter uma ideia. Inclusive, agradecemos porque hoje nós temos uma fábrica de doces portugueses na cidade. Fica mais fácil chegar quentinho para se apreciar. Dentre outras, né, o próprio Santuário do Valongo tem o seu bacalhau tradicional que vai oferecer. Os restaurantes no entorno participam também, oferecendo itens da culinária portuguesa. Os Sardinha na restaurantes que já brasa. estão instalados lá, né? Sim, no entorno, no centro histórico, todos eles abrem desta feita tematicamente, né, com pratos ligados a Portugal. A sardinha na brasa é uma novidade que nós estamos trazendo esse ano, porque ela cria aquele clima, aquele aroma, deixa bem português o ambiente. Pavão. Não, eu só que... Bavão, desculpa. Não, eu tô aqui salivando, eu tô É. porque eu tô me lembrando da sardinha portuguesa que eu comi Mas lá. a sardinha é portuguesa? É importada. É importada? É, isso é uma Porque delícia. tem uma diferença da sardinha do Atlântico Sim. lá norte, né, e do Atlântico sul, né? Bigode. Uma boa caneca de vinho e uma sardinha. Agora, presidente, fala pro doutor Benjamin que ele tá falando, onde que eu vou com a bala de prata? São duas, meu amigo, porque o show do Sesc é de grátis. Só tirar o ingresso, gente. E onde que é, presidente? Quem tiver interessado em ir na abertura, ir no show, O o que show tem é que na fazer? abertura no Sesc. Todo o evento é gratuito, né? O Sesc, você tem que reservar o seu ingresso antecipadamente, porque como é aberto, você não sabe qual vai ser a demanda, se vai estar lotado na hora que você chegar. Portanto, no dia, amanhã cedo, você já pode retirar o seu ingresso e assistir o show do Ricardo Araújo, que é muito bom. É na quinta-feira. É na quinta-feira, portanto, amanhã. E depois, lá no Centro Histórico, o palco é na rua. Nós tivemos, o ano passado, uma estatística que circulou na festa durante os 2 dias, algo em torno de 25 mil pessoas. E com o sucesso do ano passado, acredito que este ano ainda vai haver mais público. Estarei lá, com certeza. Para esse evento. Agora, veja, 25 mil pessoas, 18 mil doces, só vai faltar doce, não vai? Não, mas Ainda mais que tem o pavão, que quantos você come, pavão? Eu como no local e levo para casa, porque doce português não deixo passar, não. É um hábito. Mas imagina, é um se hábito. vai 1000 Quantos você não vai comer? parecidos com o Marcelo Pavão. Então, quantos doces você não vai comer? Cada um come 3 ali e leva mais 3 para casa. Então você não vai comer 3. 2.000 já acabou. Mano. Deixa eu só salvar a discussão, é que o Paulo Schiff só come se tiver ervas chinesas. Então a cota dele vai para mim e pro Pavão. É isso. Mas ainda bem que a fábrica do doce é em Santos. Havendo uma demanda muito grande no sábado, para o domingo a gente já encomenda mais. Agora E sim. normalmente, presidente, a coisa vai terminando. Quando vai avançando, vai acabando. Então, quem quiser, vai consumir, porque, olha, se você não conhece, você vai virar fã, porque todo ano é digno de ser visitado. Não apenas pelas raízes portuguesas, né, aqui em Santos, mas porque é boa a festa. É muito boa a festa. É quinta abertura e depois Nós temos no Valongo, quinta abertura no Teatro do Sesc em Santos. Exatamente. A partir das 8 da noite. Das 7 19 horas, exatamente. 19 horas. E quinta, 7 da noite, abertura, com o show do Ricardo Araújo, inclusive, os hinos. E depois no Valongo, que dias são? Sábado e domingo? Sábado e domingo, começando com... Sexta não. Não, na sexta não. No sábado nós temos a abertura de uma exposição que conta a trajetória da Festa de Portugal. Essa exposição é do artista Rodrigo Francisco,
que acompanhou e registrou imagens da festa, e vai haver ali uma exposição no prédio da Fênix, na esquina da Riachuelo com a 15 de novembro, às 10 horas. Às 10h30 parte o bonde temático, o bonde português, com as concertinas, com as tocatas dos ranchos, fazendo um cortejo até o Largo Marquês de Monte Alegre, onde às 11 horas em ponto entra como primeira atração o rancho folclórico das crianças da Escola Portuguesa, que é a entidade beneficiada por esse evento. Nossa, que lindo. Bom, a entrada é gratuita e os preços dos pratos, dos doces são camaradas também? São populares, são populares sim, porque... Até o bacalhau? Até o bacalhau, vou te dizer que é diferente de você ser atendido no restaurante. Com a estrutura que se monta para uma festa como essa, que é mais simples, faz com que o valor também seja mais módico. Foi um prazer conversar aqui com o presidente da Escola Portuguesa, organizador da 15ª edição da Festa de Portugal, José Augusto do Rosário. Boa sorte aí, sucesso no evento. Sou eu a agradecer o espaço e conto com todos vocês. Espero vocês lá, inclusive os espanhóis. Os portugueses irão. Estão na Península Ibérica, né? Nós vamos fechar o programa de hoje com uma imagem interessante. Um viúvo no Rio de Janeiro, ele espalhou 50 outdoors ao preço de R$40 mil pela cidade pedindo uma namorada. E até ontem já tinha, tem a foto dele lá, né? Falou que se não gostar de cachorro, nem entre em contato com ele, tem que gostar do cachorro. Até ontem já tinha 500 interessadas. Então, com essa imagem, a gente finaliza o Opinião Litoral de hoje, agradecendo a participação do Benjamin Rodrigues Lopes, do Marcelo Pavão, do José Augusto do Rosário, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.